receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Bom dia, muito bom dia, que maravilha, terça-feira para nós aqui, na nossa caminhada de oração, nosso primeiro contato aqui dessa semana, né? Tempo gostoso aqui em Goiânia, temperatura amena, é uma chuvinha assim bem gostosa durante a noite aqui, aquele calor foi embora, graças a Deus. Gente, como a gente tem sempre dito aqui, nosso objetivo, quando a gente se reúne virtualmente, quando a gente se associa aqui nesse perfil do Instagram aqui, ou você que de repente depois vai ver gravado no YouTube, para simplesmente contribuir com a sua fé, colaborar com a sua paz, de modo que a gente entenda e a gente reavive dentro de nós e coloque aí para gerar o aplicativo da fé, que a gente esteja de fato com o nosso foco em Jesus Cristo, porque daqui a pouco você e eu não existiremos mais aqui. E muito daquilo que a gente tanto corre atrás, daquilo que a gente tanto dá a vida buscando, não vai existir também. E que a gente então não perca essa visão de que nós somos meros passageiros aqui. Eu queria orar com você, tá aí já algumas pessoas, né? Tá Keila, Claire, você tá aí hoje, que maravilha, Regina, Rosilei, Flor do Beija, não sei quem é a Flor do Beija não, mas seja bem-vinda, querida. Eberson, Luanda, Leonardo tá aí, bem-vindos, bem-vindos. Eu queria, antes da gente conversar um pouco aqui da palavra, para que ela seja servida aqui no nosso café da manhã, eu queria orar com você, de modo que a gente possa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que se faz presente aqui. Se ele não estivesse presente, seria vã a nossa associação aqui. Seria perda de tempo, você teria coisa muito mais importante para fazer do que ficar ouvindo um sujeito assim meio barro, meio tijolo aí, falando de coisas religiosas, mas muito mais do que isso. Nós estamos diante do único que é digno de receber a honra, a força e o poder. A Ele nós ministramos o louvor. Vamos orar juntos? Pai bendito, muito obrigado por essa manhã tão gostosa, que o Senhor nos permite termos amanhecido com vida, vermos a luz desse dia, Senhor. Muito obrigado por aqueles que aqui agora já se reúnem comigo, Senhor, para que estejamos de fato buscando do Senhor a Tua presença, a Tua direção, a luz, ó Pai, buscando colocar os nossos pés sobre a rocha, Senhor. Sara corações ansiosos, enganosos, ó Deus amado, e nos dê a luz
da tua palavra, da tua verdade. Que seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler uma passagem ocorrida com Jesus, narrada aqui. Essa passagem ela é narrada tanto aqui em Mateus, que eu vou ler com você, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, mas ela também traz uma narrativa lá em Lucas. Mas eu quero me ater aqui ao texto de Mateus, esse parágrafo aqui, né? Mateus capítulo 8, versículo 5 diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Não existe coisa mais sublime do que a gente poder se ater a aprender do Evangelho do Senhor Jesus. A nossa queda, a queda do ser humano no pecado, desde que Adão e Eva decidiram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que a raça humana foi expulsa ali do paraíso, e ali a nossa existência foi só ladeira abaixo. Estamos cada vez mais distantes de Deus, e Jesus veio exatamente para nos trazer de volta, porque, como diz Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Foi Deus que propôs a reconciliação. O traído foi atrás, o rejeitado nos buscou, aquele que nos criou para a sua glória assim o fez. E aí a gente vê essa passagem aqui. Isso aqui é um fato histórico, não é uma parábola. Todavia existem aqui implicações e aplicações para o nosso chão da vida aqui, para o nosso dia a dia. Jesus se encontra ali, certamente algumas pessoas, aqui Mateus diz que algumas pessoas estavam ali ouvindo, e ele é interrompido por um centurião. O centurião era um oficial romano que tinha pelo nome centurião. Haviam 100 soldados sob o seu comando, e um servo dele estava doente, paralítico, sobre uma cama, e ele chega para Jesus e pede para que Jesus o cure. Jesus diz: eu vou lá na sua casa, vou lá curar o seu servo. Será que Jesus não estava sabendo o que estava acontecendo ali? Será que Jesus não usou aquele momento para exatamente esclarecer algumas coisas ali para aqueles que o seguiam, e deixar registrado isso pelos séculos vindouros, para que você e eu pudéssemos estar entendendo a dinâmica de como funciona o acesso a Deus? Tem gente que imagina que o acesso a Deus ele precisa ser feito por uma entrada num lugar sagrado, que precisa ser feito num templo, ou que precisa de um intermediário, um ser humano dizendo para você: vem aqui onde eu estou, porque eu tenho aqui as chaves, eu tenho o caminho, eu tenho o macete, né, de que você entre no reino de Deus. E Jesus aqui ele nos mostra coisas muito claras. Primeiro, que aquele homem, embora não fosse do meio, não fosse ali da religião, era um homem que cria em Deus. E cria não somente que Jesus tivesse o poder para curar. Ele não estava simplesmente buscando alguém que ele cresce que fosse um mero curandeiro.
Muitos de nós buscamos a Deus simplesmente para uma bênção específica. Tem gente que trata Deus como pai que paga as contas, né? Tem gente que busca a Deus simplesmente com aquele que vai resolver aquele problema pontual, imediato, que não quer um tipo de compromisso com ele. Mas aquele homem, embora não andasse com Jesus, todavia havia nele um senso dado pelo próprio Deus, porque se nós cremos em Deus, isso é fruto da sua misericórdia, é dada por Ele, essa graça, essa dádiva, esse presente. E aquele homem diz, não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. E olha que ele era uma autoridade na sociedade, ele era um homem respeitado no Império Romano. Não era qualquer um que tinha sob suas ordens, sob o seu comando, um número de servos e oficiais, soldados, como aquele homem. Todavia, não havia nele nenhum tipo de empáfia. Primeiro, então, a gente vê que para a gente se aproximar de Deus, é preciso que a gente creia nele, mas que a gente seja humilde. A gente não se ache, por maior que seja a popularidade, por maior que seja a condição social, econômica, escolaridade, qualquer que seja esses valores que com o tempo e com o uso se acabam aqui na terra e que a gente não leva para além do túmulo. Aquele homem tinha uma humildade, ele diz, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Humildade, fé carregada de humildade, reconhecendo o senhorio e o poderio daquele a quem ele buscava, a quem ele fazia aquela petição, aquela oração pedindo uma cura. E não era nem para ele, era para alguém que estava na casa dele, um servo. Enquanto muitos tratam aqueles que o servem como simplesmente um objeto, um ser inanimado, sem sentimento, que está ali simplesmente para cumprir uma obrigação, né? De repente você nem cumprimenta o porteiro do seu prédio, nem dá bom dia para o balconista da padaria, ou quando muito vai pegar aí o seu Uber e no máximo um bom dia, mas ali já coloca o fone de ouvido e mergulha ali na tela do seu celular e não quer saber de nada, enfim. Mas aquele homem se importou, embora aquele que estivesse sofrendo dentro da sua casa fosse um mero serviçal, mas ele se importou ao ponto de buscar em Jesus ali o alívio para ele. Então eu aprendo também que a gente precisa se importar com os outros. A gente não vive nesse mundo sozinho. E aqueles que nos cercam são feitos da mesma matéria-prima que nós. Somos todos pó. Somos todos carentes da glória de Deus. Não existe, eu costumo dizer, que o terreno diante da cruz ele é plano. Ele não tem grande, pequeno, somos todos nós igualmente sob a mesma sentença de condenação, mas também com acesso igualmente dado a todos quantos creem. E aquele homem creu em Jesus, embora não fosse judeu, não fosse israelita, não fosse da turma que andava com Jesus, mas ele creu. E Jesus se espantou quando ele se espantou, entre aspas, né? Jesus homem se espantou, porque nada surpreende a Deus. Aliás, essa é uma licença poética aqui do escritor, para que pudéssemos entender como agrada a Deus a fé. O escritor aos Hebreus diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto importa que aqueles que dele se aproximam tenham fé que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele está muito a fim de abençoar todos que o buscam. Jesus estava querendo abençoar aquele homem, tanto é que se dispôs a ir à casa dele, mas ele sabia que o poder de Jesus transcendia a geografia. Jesus tem poder sobre as forças do universo, sobre potestades, sobre principados, sobre poderes, estão sobre ele, sobre o seu governo, sob a sua autoridade, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então aquele Deus que você e eu invocamos, ele não é simplesmente um fetiche. Não, ele é o Senhor, Rei do Universo,
sob o seu comando, sob a sua palavra, ele cria, ele chama à existência as coisas que não existem. E aquele homem, embora não conseguisse elaborar ali, naquela fala, essas coisas de teologia ou de entendimento religioso, havia no seu coração ali uma fé de que ele estava diante do Todo-Poderoso. É isso que move. É isso que move a gente. É isso que move o favor de Deus na vida da gente. É isso que move a presença e a intervenção de Deus na vida da gente. Jesus disse, vou lá na sua casa, ele disse, eu não sou digno que o Senhor entre, mas eu sei de uma coisa. Assim como eu sou autoridade, eu digo eu tenho homens sob o meu comando, e eu digo a um vai e ele vai, digo ao outro vem e ele vem, digo ao outro faz isso e ele faz, assim também o Senhor é, muito mais do que eu. Então, portanto, mande só uma palavra do Senhor. Uma palavra, meu Deus, uma palavra como? Às vezes a gente imagina que a palavra do Senhor não tem poder. Oh, querido, como tem? Como tem? Como diz lá no Salmo 29, a voz do Senhor, ela troveja sobre as águas. Ela despedaça os cedros do Líbano, ela faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor, ela é cheia de majestade. E Jesus simplesmente disse para aqueles, olha, nem mesmo em Israel eu vi fé como essa. Às vezes a gente imagina que Deus é acessível só àqueles que frequentam o mesmo grupo que nós frequentamos. Não é? A gente até tem assim uma polidez religiosa, mas lá no coração a gente imagina, esse aí Deus não, coitado. Eu sou superior a ele porque eu faço da igreja, faço parte da igreja, não é? Eu já li a Bíblia, eu oferto, eu frequento, eu sei orar em voz alta, eu já leciono, dou cursos, palestras, etc, etc, etc. Quanta tolice. Isso não é o sinal de Deus em nós, isso é sinal simplesmente de que temos dons e Ele dá a quem Ele quer. O sintoma de Deus em nós é que nós cremos que Ele existe e que Ele é poderoso para fazer. E aí, esse crer vai produzir em nós amor pelo outro, pelo próximo, por aquele que a gente vê, pela necessidade do outro. E a necessidade do outro é o melhor lugar de nós demonstrarmos amor a Deus. Às vezes a gente busca o palco do templo. Às vezes a gente busca a luz do palco para que a gente seja admirado pelas pessoas. Mas isso aí não é o que define o nosso amor por Deus. Mas sim a humildade de entender que Ele pode todas as coisas, que Ele quer todas as coisas e que basta uma palavra dEle. Basta uma palavra dEle. O que você busca hoje? Você crê que Deus pode simplesmente mandar uma palavra para você, ou você está esperando um anjo chegar, bater na sua porta, descer de uma nave espacial, aquela coisa assim, para que seus vizinhos todos vejam, para que você registre no Instagram a intervenção de Deus em você, ou você crê que basta uma palavra do Senhor? Porque se parte da boca dele, não existe poder, não existe nada, domínio, não existe força que possa ir contra ele. E Jesus disse, tá bom, vai porque teu servo vai ser curado. Aliás, o servo, a partir daquele momento, já estava curado, porque o poder de Deus, ele não está restrito à geografia. Ele é Deus. Não está restrito a tempo. Creia, como aquele homem creu. Ainda que não consiga elaborar teologia, não estou dizendo para você que teologia seja errado, absolutamente. Mas o que te salva não é teologia, o que te salva é crer no poder de Deus. Ainda que não consiga elaborar de forma lógica a fé que você tem, mas a fé lá no fundo ela sabe, assim como aquele homem sabia. Não tinha feito seminário, não tinha lido Bíblia, mas ele cria. E quantos de nós lemos, quantos de nós frequentamos e não cremos como aquele homem creu? Você crê que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós? Ou você ainda é daquele que imagina
que Deus está muito distante ainda e que você precisa dar uma melhorada muito grande para merecer algo dele. Ninguém merece nada de Deus a não ser a morte, mas ele decidiu nos dar a vida. E se a gente crê, a gente é salvo. Salvo de quê? Salvo de quê? Salvação, gente, não é simplesmente aquilo que implica a gente crer naquilo que implica no nosso pós-túmulo, depois da nossa morte. A salvação é aquilo que vai nos transformando. Diz respeito ao tipo de gente que a gente vai se tornando na medida em que a gente professa, que a gente confessa, que a gente diz que crê em Jesus Cristo. Nem em Israel Jesus tinha visto tamanha fé, nem entre os crentes, nem aqueles que se diziam filhos de Deus. E ele disse, olha, a gente vai assustar. A gente vai assustar lá na eternidade, porque muitos daqueles que a gente imagina, que estão lá ocupando lugares top VIP, né? Não estarão. Mas muitos daqueles que a gente reputa como gente que não tem valor para Deus, serão aqueles que estarão lá no reino. Muitos virão do ocidente e do oriente para se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. São palavras de Jesus. Não sou eu que estou aqui criando uma nova visão, um novo postulado, uma nova crença. Absolutamente. Mas para que você e eu entendamos que todo ser humano que crê em Deus é salvo. Mas crê da maneira que aquele homem creu. Com humildade, o Senhor é digno de ir na minha casa. E crê que o poder de Deus, ele transcende as nossas regras e convenções. É muito maior. Esse é salvo. Esse alcança. Eu queria encorajar então você hoje a crer da forma que aquele centurião creu. Ainda que você se imagine sem o conhecimento bíblico, teológico, religioso adequado. Mas creia. Creia. E à medida que você crê, você vai obedecendo o Senhor. À medida que você crê e obedece, o Senhor vai se manifestando a você e a revelação da sua palavra não se aparte aqui desse livro, como diz lá em Josué, né? Não se aparte desse livro da lei, mas toma cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho, sua vida aqui nessa terra. Amém? Que você possa absorver essas singelas palavras. A gente tem dito aqui que nosso intuito não é fazer aqui um sermão ou um estudo bíblico, mas essa conversa aqui ao redor na mesa, na manhã, aqui na mesa do Evangelho, tomando esse café aqui, daquilo que procede da boca de Deus. Eu queria orar por você, para que você seja fortalecido na sua fé. Pare de olhar para os outros lados. Olhe para o Senhor Jesus. Tem aí, né? Mancássia, bom dia, querida. Deus abençoe. A Keila está pedindo para, sim, pela perda da sua sobrinha, né? Pedindo oração para sua prima. Que Deus conforte pela perda da Júlia. Luto. Muito complicado a gente perder. Muito complicado a gente perder quem a gente ama. Que o Senhor possa trazer esse consolo aí. Nós vamos orar juntos agora para que essa palavra receba o devido acolhimento no seu coração e ela se transforme em vida, em prática, e que a gente também esteja aí repartindo aquilo que temos recebido da parte de Deus com amor, para que a gente ore por aqueles necessitados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, como aí a família da Júlia, a prima da Keila aí, né? Que a gente possa estar rogando ao Senhor que venha trazer a provisão para aqueles que estão em escassez, necessitados, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por Tua palavra, por essa manhã, por Tua presença, por Jesus Cristo, Deus, que nos deu a Sua própria vida, a fim de que tenhamos vida em Ti. E agora, Senhor amado, crendo que o Senhor, basta uma palavra do Senhor. Ó Deus, que o Senhor envie uma palavra de cura para o coração enlutado, ferido,
para aquele enfermo fisicamente, ó Deus, para aqueles que estão se recuperando de cirurgias, ó Pai amado, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão acamados em casa, ó Pai, que o Senhor afofe a cama, que o Senhor restabeleça, Senhor amado, a sua saúde e, sobretudo, Senhor amado, agora no novo padrão de existir, no novo patamar de espiritualidade, ó Deus, que o Senhor venha nos fazer, ó Pai, levantar desse tempo agora, Senhor, cheios do Seu Espírito, ó Pai amado, renovados na nossa fé, no caminho da santidade, da pureza, Senhor amado, a fim, Senhor amado, de que não melhoremos o Senhor, porque o Senhor não tem que melhorar, o Senhor é mais que perfeito, ó Pai. Perfeição é palavra nossa, Senhor amado, porque a gente não consegue atingir aquilo que o Senhor é, ó Pai. O nosso vocabulário é muito pobre, mas que, ó Deus amado, que aquilo que o nosso proceder venha nos melhorar como gente, para que a gente se pareça com o Senhor e para que a gente experimente de verdade a vida com abundância. Não simplesmente abundância de bens, mas abundância de vida, ó Pai. Assista cada um na sua necessidade, na sua precisão nessa manhã. É que eu te rogo, agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua participação aqui. E se o Senhor permitir, a gente vai estar aqui amanhã às 7 horas da manhã, tá bom? Alguém me pediu aqui no direct, eu vou colocar lá no story do Instagram os dados, se você quiser contribuir com a nossa Igreja de Cristo Jardim Atlântico, que o Senhor possa te abençoar, tá bom? Vou colocar já lá no stories os dados para aqueles que têm me pedido aí no direct, tá ok? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.